Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live diária. Como de costume, se você estiver me vendo bem e me ouvindo bem, me avisem aí através dos comentários. E aí, pessoal, como vocês estão? Bom dia. Chegamos então à nossa live número 159. São 159 dias aqui no Instagram falando de desenvolvimento pessoal e hoje vamos chegando a mais um dia aí. Lembrando que as nossas lives elas são de segunda a sábado, às 7 horas e 30 minutos. E temos também o clube, nosso clube de assinatura recorrente, que vai abrir novas vagas aí, uma nova turma a partir do mês que vem. Hoje eu não vou demorar aqui, não vou fazer os recados aqui, porque a gente já começou um pouco atrasado, então vamos ao que interessa de uma vez, vamos ao tema logo. Hoje eu vou falar um pouco aqui sobre uma questão que veio, né? Nos últimos dias eu abri ali caixinhas de perguntas e chega ali algumas questões e existe uma que é muito frequente, não só nas caixinhas de perguntas, mas no dia a dia eu percebo que existe uma grande confusão aí dentro do desenvolvimento pessoal, principalmente, que faz que as pessoas, né, escutam de muita gente, né, principalmente de muitos gurus assim que ficam pregando coisas, né, do tipo que o que importa é olhar para dentro, essas coisas que no fundo tem uma intenção muito boa, uma intenção positiva, mas acaba gerando uma certa confusão e principalmente um egoísmo, e é disso que eu vou falar. A pessoa que me escreveu, ela escreveu mais ou menos assim, não lembro exatamente as palavras que ela usou, mas ela dizia o seguinte: olha, eu não sei, eu acabo sofrendo porque eu sou uma pessoa muito emotiva. Ela estava fazendo uma relação de causa e efeito de sofrer com ser muito emotivo, com a nossa parte afetiva, por assim dizer, né? Então, a gente precisa entender e orientar isso aqui muito bem, ordenar isso dentro da gente, para que a gente não fique, para que a gente fique atento e não fique sofrendo, né, à toa, no sentido de, poxa, sofrer, ter uma dor a partir de um ponto cego que a gente acaba não descobrindo, né? Então é óbvio, acho que é muito claro para todo mundo que nós temos assim essa parte, né, uma parte mais racional e uma parte mais emotiva, né? Umas pessoas falam que tem os hemisférios do cérebro, eu não entro muito nisso porque eu não sei o quanto isso é relevante ou não, mas o importante é que a gente olhe realmente para a realidade e entenda ali como que a gente funciona. E nós temos sim esses elementos racionais e temos esse elemento emotivos. E eu falo o tempo todo aqui que a vida é uma articulação entre essas duas coisas, né? Não é, eu não sou, às vezes as pessoas perguntam se eu sou daquela corrente do estoicismo. Eu, por um tempo eu simpatizei, mas depois que eu comecei a entender que os caras, eles tiravam totalmente o elemento emotivo da vida, né? Que, poxa, tá ali, o sujeito tá lá cortando a tua perna e tu tá, não, tá tudo bem, sou forte. Eu não sou a favor dessas coisas porque eu acredito que a emoção, ela é algo muito importante na nossa vida. A gente precisa ter esse lado emotivo, né? Eu não quero, por exemplo, contratar uma pessoa para trabalhar comigo, não quero, né, ter um amigo que daqui a pouco eu tô lidando com uma planilha de Excel. Eu não quero conversar com uma planilha de Excel, eu quero conversar com uma pessoa que realmente vibre quando consiga vitórias, né? Que se preocupe quando as coisas estão dando errado. É óbvio que a gente precisa desse elemento emotivo, né? Agora, o que é o problema? O problema é quando tu acredita que esse lado emotivo, ele é sintoma, ele acaba sendo uma causa para um sintoma de um sofrimento, né? O nosso lado emotivo, ele não é causa de sofrimento, muito pelo contrário, o nosso lado emotivo, ele traz uma força, ele é responsável pela nossa força, pelas nossas paixões, né? Que a gente diz, né? Então, o que te faz sofrer no fim das contas não é esse lado emotivo. O que te faz sofrer no fim das contas é a subjetividade, né? É quando tu fica preso naqueles pensamentos, naquelas tuas ideias, né, do que não deu certo. Isso é o que no fim das contas é o que traz sofrimento, não o lado emotivo. Né? Aquelas coisas que tu achava que deveria ser do jeito que tu imaginou e aí não saem e aí tu fica preso naquilo ali para sempre. Então aquilo ali acaba te gerando esse tipo de sofrimento que tu fala que é emotivo, né? Não estou dizendo que não existam outros tipos, né, de sofrimento, é óbvio que existem os sofrimentos nobres, né, inclusive. Agora, esse tipo de sofrimento que a pessoa estava ali relacionando. Bom dia, Daniel, seja bem-vindo, Curitiba. Então, aquele sofrimento que a pessoa estava dizendo ali, poxa, é por causa da emoção, é totalmente uma enganação, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sofrimento, esse tipo de sofrimento do qual eu estou olhando para mim,
ele acaba vindo dessa subjetividade que no fim das contas até é mais racional, porque vem dos meus pensamentos. Eu acredito que uma coisa deve sair exatamente do jeito que eu quero, quando não sai eu acabo ficando preso, né, nessas ideias, e aí acabo sofrendo. Então não tem nada a ver com esse elemento emotivo, né? Então não fique achando que, poxa, para parar de sofrer você precisa passar a ser uma pessoa racional. Você não vai conseguir se relacionar com ninguém. Ninguém quer se relacionar com uma planilha de Excel. Planilha de Excel a gente usa como recurso. Pessoas não. Pessoas a gente faz essa troca mesmo. Precisa dessa articulação. A gente precisamos ser pessoas realmente que coloquemos o nosso coração na mesa mesmo para fazer os nossos projetos andar, para ser útil, para poder servir as pessoas. A gente precisa ter desse elemento também da emoção, né? Agora, não dá para ficar preso só nisso, né? Eu vivo dizendo o tempo todo, a vida é uma articulação entre essas duas coisas, entre o elemento racional e entre o elemento emocional, né? O que é um sofrimento de um pé na bunda, por exemplo, né? A pessoa, né, foi ali traída, né? Terminaram um relacionamento, a pessoa terminou com ela, né? O que faz ela sofrer? Porque eu sou muito emotivo, então eu sofro. Não, na maioria das vezes é porque tu fica no pensamento, os pensamentos te mantêm lá naquela relação que já passou. Então, muitas vezes é o teu lado racional até que te faz sofrer, né? Então, você não se livra disso por quê? Porque daí você fica nessa autorreferência. Você acha que, né, preso nesse tal universo interior que os gurus tanto falam por aí, né? O importante é olhar para dentro, né? O importante não é ficar olhando para dentro, que tu vai olhar muitas vezes só para as más inclinações. Dentro de ti aí, muitas vezes tem um mar de confusão, né? Dentro de ti, dentro da gente, se a gente parar para pensar, muitas vezes tem inclinação para fazer o mal. Então vai ficar olhando para dentro, né? Como se fosse para olhar para dentro é onde eu vou encontrar a paz. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não encontra a paz ficando só olhando para dentro, né? Muito pelo contrário, é quando a gente se instala na realidade, sai para o mundo, olha para fora, né? Para aquilo que tem das minhas demandas, para aquilo que tem para eu fazer, para eu me esforçar, né? Uma pessoa também esses dias me escreveu, poxa, saiu lá do culto, da missa, lá não sei onde ela estava, lá recebeu a bênção, estava, né, toda feliz ali e tal, chegou em casa e aí por causa de uma situação quebrou o pau com todo mundo, aí já ficou mal. Então é óbvio, né, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Fica olhando para dentro, tu acha que tu vai resolver. A vida se dá aqui fora, é quando a gente está se relacionando com as outras pessoas. E aí, para isso, eu preciso de esforço, eu preciso de amor, eu preciso de paciência para que as coisas funcionem. Agora, se eu ficar só olhando para dentro, eu acho que eu vou resolver os meus problemas. Não vai. Então, não é assim que as coisas acontecem. A gente precisa parar para observar essas confusões que a gente faz, né? Como uma pessoa que escreveu na caixinha para mim, eu sofro porque eu sou muito emotivo. É uma relação de causa e efeito totalmente deturpada, totalmente distorcida. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? A gente vai ver a gente vai começar a ver uma sociedade onde ou está todo mundo imerso ali nessas dores porque está olhando para si, ou pessoas que para fugir dessas dores elas acham que precisam passar a ser pessoas totalmente racionais. Não vou me envolver, não vou me deixar aqui, né, me relacionar porque eu preciso ser uma pessoa racional, porque se eu for emotivo eu sofro. Que grande besteira, né? Mas a gente for parar para observar, tem muita coisa acontecendo desse tipo. Então a gente precisa olhar para a realidade, aprender a buscar a verdade das coisas, olhar para a realidade e ver a vida como ela funciona, né? E entender que dentro da gente, né, às vezes tem muitas más inclinações das quais a gente não pode perder, a gente não pode ser derrotado por elas. A gente precisa colocar realmente o nosso esforço, né? Precisa de esforço para a gente conseguir ser uma pessoa honrada, para ser uma pessoa leal, para ser uma pessoa nobre. Se bondade desse em mato, o mundo não estava cheio de maldades por aí, né? O bem realmente precisa de esforço. Aí dentro da gente, às vezes, tem muitas inclinações por mal. Então a gente deve fazer o inverso, a gente deve olhar para fora e pensar, poxa, na minha circunstância, como que eu posso ser leal, como que eu posso ser honrado, como que eu posso ser bom, como que eu posso ser nobre, como que eu posso servir, como eu posso ter constância, né? Outra coisa que demonstra muito essa falta, né, de olhar para fora, de ficar, uma coisa que demonstra que ficar olhando muito tempo para dentro não é a receita de nada, é aquela pessoa que às vezes está numa loja lá comprando uma roupa, aí ela nem vê quem está do lado dela, ela só vê um movimento ali e já fala para a pessoa, tem essa aqui no tamanho tal, aí a pessoa olha para ela, não moça, eu não trabalho aqui, tá, me desculpa, esse é o tipo de pessoa que está ali, pensando só em si, ela só está pensando na necessidade dela, ela não olha no olho, ela perdeu a capacidade de olhar no olho da pessoa, de dar um bom dia,
né? De perguntar como vai, perguntar, você trabalha aqui, pode me ajudar? Não, ela está ali, imersa na sua necessidade, né? Então isso por si só já mostra que se eu ficar só olhando para dentro, ferrou, né? Então a gente não sofre porque é uma pessoa emotiva, a gente sofre no fim das contas quando a gente é uma pessoa egoísta. Emotividade, afetividade é diferente de egoísmo, não confunda isso, né? Então aí dentro existe um mar de desejos insaciáveis e aí quando eles não são resolvidos eu sofro. Isso no fim das contas não tem nada a ver com emoção, tem a ver com egoísmo, né? Agora, óbvio, existem tipos de sofrimentos que são realmente totalmente, né, compreensíveis, são totalmente nobres, né? Imagina tu estar lá com o pai na CTI, aí tu vai lá, precisa ficar lá com esse pai, poxa, eu tô sofrendo porque tô com meu pai na CTI, tá no fim da vida. Poxa, é óbvio, aí é um tipo de sofrimento que não é egoísta, tu tá olhando para uma outra pessoa, né? Eu tô com um tipo de sofrimento aqui porque eu, sei lá, tô na lama, tô falido financeiramente. Pô, bem, tu quer sair daquela situação. Agora, quando é esse tipo de sofrimento porque eu tô, né, meu mar de desejos insaciáveis não está sendo atendido, aí não tem nada a ver com emoção, aí é egoísmo. Então é maravilhoso a gente sentir coisas, que a gente seja realmente, a gente valorize esse lado emotivo, esse lado afetivo que a gente tem, que é muito bem-vindo sim, que a gente seja pessoas realmente que valorize isso, né? As nossas alegrias, as nossas felicidades, né? Mas que a gente esteja aberto para as ordens do mundo, para a hierarquia, que a gente não confunda, que a gente consiga trazer uma hierarquia para os nossos amores, né? Os nossos amores muitas vezes é que mexem com a nossa afetividade. Agora, quando eu amo coisas que não são amáveis, é óbvio que eu vou sofrer. Pode olhar, a causa do sofrimento muitas vezes é porque eu estou amando coisas que não são amáveis. A gente precisa ter hierarquia, né? Eu vivo aqui dizendo, pessoas vêm antes de coisas. Pessoas são mais importantes que coisas. Agora, como que eu amo uma pessoa? Né? Me doando a ela, servindo a ela, sem ficar pensando em mim. Ah, mas ela não correspondeu. Então, tu já não está amando ela, tu está se amando. Entendeu a diferença de uma coisa para outra? Eu sei que são coisas que parecem óbvias, mas a gente tem que estar aqui todo santo dia falando, né? Porque existe essa confusão. Eu vejo isso como? Eu abro as caixinhas ali e vem coisas desse tipo, como essa que eu trouxe hoje aqui. Né? Mas não é por mal, é por realmente uma ausência de conhecimento, de entender como que essa coisa articula. Por isso que eu acho tão necessário esse trabalho, mas precisa ser feito com responsabilidade, né? Na caixinha eu falo lá, faço um monte de ironias, para não tornar a coisa monótona, né? Para dar uma movimentada, para dar uma mexida, mas se for olhar, sempre tem ali realmente um fundo de realidade nisso que eu estou trazendo aqui. Essa caixinha que me mandaram é um tipo de confusão, né? Eu acho que eu sofro porque eu sou muito emotivo. Era isso para quem chegou depois, é isso que a pessoa me escreveu, né? Eu sofro porque eu sou muito emotivo. A pessoa está fazendo uma relação de causa e efeito. Ela acha que o motivo do sofrimento dela é porque ela tem emoções, porque ela é afetiva. E aí olha só o caminho que essa pessoa vai seguir. Ou ela vai se afundar ali porque ela acredita que ela é assim, ela não pode mudar, porque ela não vê que esse elemento é constituído de todos, ou ela vai tentar sair dali indo para o lado racional da coisa. Aí é que vira aquela pessoa que não se envolve com mais ninguém. Não vou me permitir mais me envolver, porque senão eu vou, né? Agora eu sou uma pessoa racional, agora não posso chorar, agora não posso brigar, não posso gritar, porque senão eu vou para o meu lado emotivo. Ela vira o quê? Ela vira um objeto, uma máquina, ela vira um celular, ela só serve para fazer as operações ali racionais, ela não tem mais emoção. Aí o que eu estou trazendo aqui na live é isso, é entender que emoção não tem nada a ver com sofrimento. A gente tem esse elemento emotivo e é bom que a gente tenha. Agora é bom que a gente saiba usá-los, né? E uma dessas coisas que a gente pode fazer é observar o que eu estou amando na vida. Eu estou amando as coisas e usando as pessoas, como no exemplo da loja ali que eu falei, quando chega alguém, eu perdi a capacidade de dar um bom dia, de olhar no olho, de me importar. Não, só que estou pensando em mim. Seus amores estão mais ordenados. Agora, quando eu amo as coisas certas, quando o meu sofrimento é digno de algo realmente nobre, como eu dei o exemplo ali do, poxa, eu estou com um pai no fim da vida na CTI, é óbvio, poxa, teu sofrimento é totalmente normal, né? Aceitável.
Agora, o problema é que quando vem esse sofrimento, ele vem dessa subjetividade de ficar olhando só para si, somente para o meu umbigo. Né? Eu tenho dentro de mim esse mar de desejos, né, insaciáveis, e aí, quando eles não são resolvidos, eu sofro. E aí eu acho que o meu sofrimento é por causa da minha emoção. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, era isso que eu estava falando. Por isso que eu vivo aqui dizendo, né? Não comprem muito esse discurso de a vida é sobre ficar olhando para dentro. Cuidado, porque aí dentro pode ter um mar de confusão. Se tu ficar olhando muito tempo esse mar de confusão, não vai dar certo. Eu fiz uma live aqui falando, né, sobre as 7 más inclinações. Essas 7 más inclinações estão aonde? Não estão fora, não, estão dentro da gente. Se a gente ficar só olhando para isso, ferrou. Eu tenho às vezes que me instalar na realidade. Como que a gente se instala na realidade? Olhando para fora, entendendo. O que tem na minha frente aqui que é do meu dever cumprir. E aí, quando eu fazendo isso, não precisa ser só no elemento racional. Eu posso colocar a minha emoção para trabalhar junto comigo. Eu posso colocar a minha parte afetiva para estar caminhando junto. Eu posso fazer uma articulação entre essa parte afetiva e essa parte racional. Para que eu não me torne uma planilha de Excel, para que eu não me torne uma máquina, e ao mesmo tempo também não fique sendo um egoísta que olha só para si e depois coloca a culpa nas suas emoções. É uma articulação entre uma coisa e a outra. Daniel mandou aqui: o segredo da vida é o equilíbrio também, o que é tão difícil de encontrar. Aqui em Curitiba é quase parte da cultura não dizer bom dia e olhar nos olhos. Tem algumas coisas culturais, né, que a gente escuta muito por aí, né? Às vezes a gente escuta aqui eu sou gaúcho também, aqui de Porto Alegre, às vezes a gente escuta essa coisa que o gaúcho é muito bairrista. Já escutei algo falando de Curitiba também, que não tem essa coisa, né, de não dizer bom dia, olhar nos olhos, né? Existe isso, né? Mas é óbvio, não dá pra gente generalizar, né? Mas existe às vezes essa cultura, mas o que no fim das contas aponta, né, é um certo tipo de padrão, né, que a gente pode sim, né, como seres humanos, né, cheio de intelecto e vontade, né, a gente pode realmente mudar isso, né, não precisa entrar numa faculdade de Harvard para a gente conseguir ordenar isso na nossa vida, né, a gente tem à nossa disposição, né, o nosso intelecto, a nossa vontade, de um modo que a gente comece a olhar para as coisas e dizer, poxa, dá para fazer diferente, dá para fazer melhor, dá para vencer o dia de hoje, né, se instalando na realidade. Então, para a gente finalizar aqui, né, começou mais tarde hoje, mas fazendo ali uma breve orientação do que a gente viu aqui, né, que a gente não se confunda, né, que as nossas emoções não são causas de sofrimento. Não existe causa e efeito entre uma parte afetiva e sofrimento. Né? O sofrimento ele vem muito mais de um egoísmo ou de uma subjetividade, porque eu acredito que aqueles meus desejos precisam ser saciados da forma que eu bem entendo. Aí quando não são saciados eu fico preso naquelas ideias e eu sofro. Né? Diferente de sofrimentos que são realmente, né, nobres, muitas vezes, como eu dei o exemplo, né, a gente tem às vezes sofrimentos realmente que são humanos, né, que não são olhando para o nosso próprio umbigo, né, mas que a gente precisa cuidar, que esse elemento de sofrimento muitas vezes ele vem desse egoísmo e não tem nada a ver com essa parte afetiva. Essa parte afetiva ela é importantíssima quando articulada também com a nossa parte racional. Colocando essas duas coisas, trazendo esse tal equilíbrio ali que o Daniel falou também, aí a gente consegue, né, fazer com que as coisas funcionem harmonicamente, né, harmoniosamente. Né? Então, essa é a sugestão de hoje. No mais, como a gente faz isso na prática? Poxa, começa a olhar no olho das pessoas, né? Começa a, né, dar um sorriso, né? Eu falo esse tipo de coisa que às vezes as pessoas falam, mas aí parece, né, vou viver servindo, né, só buscar essas coisas assim, né, ser leal, não, parece uma vida triste, parece que tu tá abdicando do prazer. Puta que pariu! Quem me conhece, convive comigo, que o que eu mais gosto é fazer piada, fazer gozação, é ficar de brincadeira. A vida pode ser alegre e ao mesmo tempo ela pode ser honrada, ela pode ser nobre, ela pode ser boa. Mas uma coisa não exclui a outra, meu Deus do céu. Para tu buscar ser um sujeito bom, um sujeito honrado, precisa ser um sujeito triste. Tu não vai mais se divertir, não tem nada a ver uma coisa com a outra.
Então, que a gente passe a olhar no olho, que a gente passe a dar bom dia, que a gente dê um abraço realmente nas pessoas, um aperto de mão. Opa, tudo bem? Aqui tudo bem o quê? Daqui, aperta a minha mão aqui, dá um abraço aqui, dá um sorriso, né, nas pessoas, né? Você ficar com essa cara carrancuda, né? A gente, né, coloque realmente um sorriso no rosto e aí coloque a nossa vida realmente para fora, no sentido de olhar para a nossa realidade, de olhar para a nossa circunstância, entender o que ela pede e colocar aí o nosso coração na mesa mesmo em relação a isso. Eu vou fazer o meu melhor aqui, né? Vou me doar, vou amar as coisas que são amáveis, vou amar aquilo que é certo, vou entender essa hierarquia de amor, saber que pessoas vêm na frente de coisas. As coisas eu utilizo, eu desfruto, mas o que eu amo mesmo são as pessoas. O que eu amo é, sei lá, dependendo da tua fé, da tua religião, dependendo do que tu faz, né? Então, a gente consiga articular essas coisas. Tá aí, acabou de chegar aí um grande mestre aí, minha maior referência em desenvolvimento pessoal, o grande Curi, né? Tava falando aqui um pouco sobre as questões afetivas aqui, Curi, e pena que já está no final, mas sigam esse cara aqui que acabou de entrar, grande Daniel aí de Curitiba também, que chegou aí. Esse aqui é o cara que é a maior referência para mim nesse sentido de, inclusive, do que a gente está falando muito hoje, sobre a questão de emoções. Joyce também, psicóloga, está aí, já falei um pouco do Curi para ela. Pena que a gente está no final, mas depois reassistam as aulas e amanhã estaremos aqui novamente no nosso horário das 7h30 da manhã. Essa foi a nossa live número 159. Valeu pela presença de todos, desejo uma ótima quinta-feira, fiquem com Deus e um grande beijo, pessoal. Tchau, tchau. Amém.